Olá, galera do quinto ano. Vamos continuar com as nossas aulas. Hoje, quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Vamos lá para nossa primeira aula de matemática. Nós vamos continuar falando de frações, mas agora frações equivalentes. O que seriam isso? Vamos observar lá a situação da Alice na página 27. Eu já deixei aqui aberto para vocês. Olha só, pessoal. Os alunos do quinto ano estão representando frações por meio de figuras. Então percebam aqui, ó, nós temos a figura da Alice, nós temos a figura da Camila e nós temos a figura do Gustavo. Pessoal, percebam o seguinte, o tamanho dessas figuras é a mesma. A diferença é que cada um dividiu, né, representou essa figura de forma diferente. Por exemplo, nós temos aqui, ó, a Alice, ela dividiu a figura dela em duas partes e representou uma pintando de vermelho. A Camila, ela dividiu, né, a figura dela em quatro partes iguais e representou duas pintando de verde. Já o Gustavo, nessa mesma figura, ele representou, né? Ele dividiu em 6 partes iguais e representou 3 com a cor verde. Perceba aqui que se eu for comparar a parte daqui e aqui, nós vamos ver que elas foram divididas em um tamanho diferente. Agora, se eu comparo o tamanho que a Alice pintou, né? O tamanho que a Alice dividiu, perdão, são partes iguais. Aqui, cada quadradinho são partes iguais. E aqui também, cada quadradinho são partes iguais. Só que aqui um pouco menor que aqui e aqui um pouco menor que aqui. Certo? Bom, entendemos isso aqui? Então vamos lá. Os alunos representaram inteiros iguais ou diferentes? O inteiro, a figura inteira de cada um, é igual ou diferente? E aí? Muito fácil, né? Observa. O inteiro, tá, pessoal? Aí vem a segunda questão. Quem coloriu a maior parte de cada retângulo? Nós temos aqui, cada um coloriu uma parte de cada figura sua. Tem alguém que coloriu mais do que o outro? Ou todos coloriram iguais? E aí? Depois vem, escreva a fração que representa o desenho de Alice, Camila e Gustavo. Então, de Alice, o que vocês vão fazer? A fração da Alice, lembrando, em cima vocês vão colocar, embaixo vocês vão colocar a quantidade do todo, a quantidade das partes iguais. Por exemplo, da Alice, quantas partes iguais nós temos? 2 partes iguais. Então, embaixo aqui você vai escrever o número 2. E em cima é a quantidade que ela representou, ou que ela pintou. Quantas partes que ela pintou? 1. Então, você vai colocar o 1 aqui. Vai ficar 1 meio, ou 1 sobre 2. Vai fazer a mesma coisa da Camila e a mesma coisa do Gustavo. Certo? Deixa eu ver aqui. Finalizamos essa parte. Vamos agora para a página 28. Faça a continuação da atividade da página anterior, né? Leia o quadro explicativo sobre frações equivalentes e responda a atividade número 1. Então, finalizamos aqui 27. Vamos para a página 28, então. E aqui nós temos: pinte os retângulos a seguir para representar as frações indicadas. Nós temos aqui, pessoal, olha só. Letra A. 1 sobre 4, ou 1 quarto. Lembrando, 4 é o todo. Vamos conferir se está certo? Nós temos 1, 2, 3 e 4, tá certo? Então, quantas partes que eu vou representar? Ou quantas partes que eu vou pintar? Uma só. Então, aqui eu vou pintar uma parte. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa na letra B e na letra C. Observando, lembrando, embaixo é o número do todo. Em cima é o número, né, embaixo, que é o denominador, é o todo. Em cima, que é o numerador, é a parte representada, tá bom? É a parte pintada. Essas frações representam partes iguais ou diferentes do mesmo inteiro. Então, percebam, vamos analisar aqui, ó. Percebam, elas têm o mesmo tamanho? Ou um é maior do que o outro? Elas são iguais ou são diferentes? Pessoal, não presta atenção na forma que elas são
repartidas ou divididas. Observe na parte inteira, nas partes inteiras. Nas partes inteiras, perdão, essas frações representam partes iguais ou diferentes do mesmo inteiro. Certo. Então, pessoal, elas são iguais ou diferentes, né? Do mesmo, né? Do inteiro. Vocês vão escrever aí. Por quê? Essas frações são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Pessoal, vamos entender o que é equivalente? Eu quero que vocês entendam o que significa equivalente. Vamos pesquisar no Google. O que é equivalente? Olha lá, pessoal. Equivalente é que tem igual valor, que tem igual força ou igual peso. Por exemplo, João tem 90 quilos. O peso de João é equivalente ao peso de Pedro. Ou seja, Pedro também tem 90 quilos, certo? A força de Pedro é equivalente à força de João. Ou seja, os dois têm a mesma força. Então, quando eu falo, pessoal, de frações equivalentes, eu estou falando de frações parecidas, mesmo que os números sejam diferentes. Vamos entender, olha só. Essas frações aqui, todas essas daqui, ó, 1/4, 2/8 e 3/12, elas são equivalentes. Professor, mas elas são diferentes aqui. Elas podem ser diferentes nos números, mas aqui, ó, no inteiro, ela é igual. Ela é a mesma, porque é o mesmo e é o mesmo. A diferença é que elas foram representadas e repartidas de forma diferente. Vamos entender. Essas frações são equivalentes, ou seja, representam o mesmo número. Ser equivalente significa ter o mesmo valor ou representar a mesma quantidade, que foi o que nós acabamos de ver. Vejamos, ó, frações que representam a mesma parte de inteiros iguais são denominadas frações equivalentes. Indicamos frações equivalentes da seguinte maneira, lá, ó. 1/4 é igual a 2/8, 1/4 é igual a 3/12 e 2/8 é igual a 3/12. Eles são iguais, pessoal. Eles são equivalentes, mesmo que com números diferentes, tá bom? Sendo assim, vamos lá. Escreva as frações representadas nas figuras a seguir. Vocês vão botar em cima a parte pintada e embaixo o todo, tá bom? Em cima, lembrando, em cima a parte pintada e embaixo o todo. No numerador, a parte pintada, no denominador, o todo. E vão dizer, essas frações são equivalentes? Por quê? Por que elas são equivalentes? Porque elas representam, então, a mesma parte inteira. A parte inteira, elas são iguais, mesmo que se diferem a forma como eu represento e mesmo que diferem a forma que eu divido. Mas a forma que eu representei aqui são iguais. A diferença é que aqui é um só e aqui são dois, mas percebe que é do mesmo tamanho? Percebam? É o mesmo tamanho. Então, elas são equivalentes, tá bom? Deixa eu ver, 28 só? Isso. E responda a atividade número 1 da página 28. Correto. Finalizamos aqui, pessoal, nessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida sobre frações equivalentes, vocês perguntam lá no WhatsApp. Beleza, pessoal? Valeu!